sou Vânia Fontanella, da Curadoria Científica do CBCTIM, e estou aqui para contar para vocês como foi o meu processo de aprendizado em interpretação de patologia óssea ao longo de minha carreira. Vem comigo, espero poder te ajudar nesse processo também. Esse com certeza não foi um processo rápido e ele também não está terminado. Ele continua acontecendo a cada novo caso que eu avalio. Contudo, houve algo extremamente marcante neste processo. Esta sou eu no último ano de graduação. Gosto de colocar essa imagem para mostrar o quanto a odontologia evoluiu nestas décadas. Logo após a minha graduação, mudei para Porto Alegre e cursei especialização e, na sequência, mestrado em cirurgia bucomaxilo. Durante este período, tive a oportunidade de conhecer duas pessoas muito especiais. Professora Nilza Pereira da Costa, um ícone da radiologia odontológica brasileira, além de uma pessoa especialíssima, e professor Icléo Farias Souza, que foi o meu orientador do mestrado, no qual eu trabalhei com tomografia, recém-chegada ao estado do Rio Grande do Sul, ainda um tomógrafo médico de primeira geração. Esses dois professores agregaram muito ao meu conhecimento. Contudo, na sequência, eu senti o desejo de me aprofundar ainda mais na radiologia e cursei especialização em Florianópolis, com um grupo de professores que formaram muitíssimos especialistas ao longo de décadas. Professor Murilo Abreu, professor José Edu Rosa, que faleceu há poucos dias, professor Edemir Costa, um grande amigo até hoje, assim como o professor Delmo Tavares. Mas foi a metodologia de ensino do professor Adércio Domingues que fez com que o meu processo de compreensão mudasse totalmente. E é esse processo que eu gostaria de compartilhar com vocês. De forma geral, quando estudamos patologia, estudamos as características de uma lesão. Então, nós temos um número grande de características e quase uma infinidade de lesões ósseas na nossa área de atuação. Isso faz com que a gente tão somente memorize essas características, esse grupo de características de cada lesão. Ao contrário, conforme aprendi com o professor Adércio, se eu entender o significado biológico de cada uma dessas características, eu consigo direcionar, por lógica, o meu diagnóstico de maneira muito mais natural e de maneira que fique internalizada. Eu brinco que é quase como aprender a andar de bicicleta. A gente sempre vai lembrar como é, mesmo que tenha um pouquinho de treino perdido às vezes. Mas algo que foi bem importante também foi que, entusiasmada com esse novo processo, convidei uma colega para fazermos juntas o nosso trabalho de conclusão de curso sobre diagnóstico de patologia óssea. E fomos bastante ousadas lá no início dos anos 90, utilizando duas coisas que muitos de vocês provavelmente não conheçam.
principalmente os mais jovens, papel craft de rolo e o flop disk, aquele discão grande e mais molengo, bem no início das mídias de armazenamento. Bem, o que nós fizemos? Nós cobrimos uma parede de papel para que a gente pudesse escrever. E fomos listando na linha as lesões e na coluna as características radiográficas. E a partir daí fomos dando pesos para cada característica em cada uma das lesões. A partir desses pesos ou notas, o esposo da minha colega, que era professor de informática, desenvolveu um algoritmo em que, respondendo às características das lesões, nós tínhamos como resposta as hipóteses de diagnóstico. Contudo, faltando menos de um mês para apresentarmos o nosso trabalho, chegou uma revista, tá, que trazia um artigo relatando a construção deste site da Universidade da Carolina do Norte, capitaneado pelo professor Stuart White, uma autoridade no tema, com vários livros, que era algo muito similar. Se a internet fosse, naquela época, como é hoje, talvez nós fôssemos acusadas de plágio, não é? E, da mesma forma, então, este site permite que a gente responda a algumas perguntas e temos aqui, por ordem de probabilidade, os possíveis diagnósticos, as possíveis hipóteses de diagnóstico radiográfico, ok? Contudo, isto não garante 100% de acerto, porque se eu responder de forma equivocada essas perguntas que estão em inglês, eu vou ter certamente um impacto nessas probabilidades. Eu costumo fazer como exercício com meus estudantes de graduação do último ano, mostrar uma panorâmica e pedir que cada um responda as perguntas e exiba as probabilidades resultantes. E muitas vezes saem diagnósticos totalmente diferentes. Então, é uma ferramenta de auxílio e não substitui o processo de raciocínio humano. Infelizmente, nós radiologistas nem sempre conseguimos ver todos os pacientes. E na eventualidade de nos depararmos com uma imagem radiográfica, muitas vezes precisamos buscar estas informações com o clínico que nos encaminhou o paciente ou eventualmente com o próprio paciente, para saber dói, não dói, faz quanto tempo começou, são informações muito importantes e a gente é um profissional da saúde e pode sim fazer esse contato com o paciente. As características radiográficas na literatura de radiologia odontológica, em geral, estão agrupadas em uma classificação que tem 4 itens: localização, periferia, estrutura interna e efeitos nas estruturas adjacentes. Então, nós temos uma lesão localizada na linha média da mandíbula, cuja periferia é bem delimitada, que contém a coroa de um dente em seu interior e que expande a cortical vestibular. Eu, particularmente, prefiro uma lista de itens um pouco mais expandida e uso esta: posição anatômica, densidade, tamanho, limites e contorno, forma, conteúdo da lesão, número de lesões, extensão,
sustentação, inclinação e migrações dentárias, reabsorções radiculares e situação das corticais ósseas. Não necessariamente nesta ordem, mas desde que todas estejam contempladas para que eu possa interpretar a mensagem isolada ou em conjunto dessas características. Antes de explorarmos mais isto, gostaria de fazer uma brincadeira. Esta é uma imagem utilizada para exemplificar um efeito de ilusão de ótica chamado after image. Se olharmos fixamente para essa imagem, nesta região desse centro, por alguns segundos, cerca de 30 segundos, e após isso, olharmos para uma parede clara ou mesmo fecharmos os olhos, vai se formar uma imagem em negativo. E todos nós vamos imediatamente pensar, é a Mona Lisa. Por quê? Porque nós conhecemos bem, já vimos inúmeras vezes em diferentes circunstâncias a imagem da Mona Lisa. Conhecemos as suas características, a posição das mãos, a inclinação do corpo, o formato do rosto. E este é um processo automático. A gente não para pensar em todas estas características. Esta ilusão de ótica acontece porque a imagem fica gravada na retina por um tempo curto, alguns segundos. Algo semelhante acontece quando já vimos muitas radiografias e nos preocupamos em entender o seu significado. Quando eu vejo a imagem de uma forma quase que sem pensar, nós vamos direcionando o nosso raciocínio para chegar nas principais hipóteses. Esta é uma imagem do CDI Peru, do Centro de Radiologia do professor Hugo Aguaio e seus colaboradores. No site do CDI, eu recomendo para quem não conhece, existe uma coleção muito boa de casos clínicos comentados. E escolhi lá esta imagem porque ela tem todas as características que eu gostaria para conversar nesse momento com vocês. Então, nós vamos olhar. É uma lesão radiolúcida. Quais são os limites? Aqui. Será que ela está bem delimitada nessa região posterior e menos delimitada na região anterior? Por que ela é mais radiolúcida nesta região, né? Se nós pensarmos, nós temos aqui parede posterior da faringe, espaço aéreo, contorno posterior da língua, palato mole, se sobrepondo a esta lesão. E se nós já vimos isso muitas vezes, essas coisas vão desaparecer da nossa frente. Nós vamos pensar, existe uma destruição bastante grande, se não quase completa, do tecido ósseo do ramo mandibular, nesse caso. Quando um radiologista menos seguro do processo de diagnóstico, lá para trás, descrevia esta lesão e não sabia como concluir o seu laudo, não era raro sugerir tomografia para melhor avaliação. Hoje, isso não é mais possível, porque praticamente todos, temos o recurso da tomografia de feixe cônico de maneira bastante acessível. E aí, quando nós vemos a imagem do mesmo caso, em tomografia, em cortes coronais, em cortes axiais e em cortes sagitais, nós vamos constatar que realmente existe aquela grande destruição. Mas como eu vou terminar o meu laudo?
eu vou escrever que isto é um carcinoma espinocelular de mucosa bucal invadindo o tecido ósseo sem informação clínica? Não posso. Eu não posso querer sempre, em todos os casos, acertar exatamente no centro do alvo, querendo enxergar nas características radiográficas com uma certeza muito grande o que está acontecendo do ponto de vista biológico nos tecidos daquela lesão. Nós temos características radiográficas que nos dão indícios, em alguns casos. Em outros casos, nós temos características radiográficas patognomônicas, que nós podemos já ter, sim, uma hipótese de diagnóstico com nome e sobrenome, com muito mais convicção. Contudo, eu gostaria de fazer o seguinte raciocínio com vocês. Então, pensemos no sentido contrário. Nós temos 4 grupos principais de lesões ósseas nos maxilares: cistos e tumores benignos, tumores malignos, processos inflamatórios e lesões displásicas. Quanto mais no centro desse alvo eu quiser estar, mais ocorre a sobreposição desses 4 grupos. Portanto, o processo de raciocínio deve me afastar do centro, da zona de confusão, da zona de sobreposição, para que eu tenha mais convicção a que grupo de lesões o caso que eu estou avaliando pertence. Vamos ver o seguinte exemplo que sai de um artigo. Trouxe esse caso porque ele também se presta muito bem a esclarecer este processo. Nós vemos numa radiografia panorâmica uma lesão radiolúcida com características de contorno irregular, limites pouco definidos, e eu sei que isso pode ser tanto um processo inflamatório quanto uma neoplasia maligna. Eu não tenho como, somente com a radiografia, indicar a que categoria esta lesão pertence, porque eu preciso ver a clínica, ver se o aspecto é neoplásico, como é o exemplo desse caso, ou se o paciente apresenta características inflamatórias. Então, como eu vou terminar o meu laudo se eu não sei a clínica e muito menos tenho um histopatológico? Eu vou descrever a lesão e vou dizer que ela é compatível com uma lesão do tipo infiltrativo, ou neoplasia maligna, ou processo inflamatório. E aí vocês vão me dizer, mas Vânia, são coisas tão diametralmente opostas? São, mas a única forma de diferenciá-las é minimamente com a clínica. E de outra forma, nenhum profissional que tenha um mínimo de intimidade com lesões bucais vai tratar esse caso sem realizar uma biópsia para ter um histopatológico como diagnóstico definitivo. Então, este é um caso de uma entidade rara, um carcinoma cuniculado, que é uma variante do carcinoma espinocelular de boca, em que as células neoplásicas infiltram os tecidos formando bolsas, que a gente encontra na literatura como tocas de coelho, né? Radiologista e patologista gosta de dar nome especial às coisas, e que nessas bolsas então ocorre acúmulo de ceratina. Bem, vejam, o que é importante neste caso?
indicar as duas possibilidades. Eu não posso, olhando para essa radiografia, dizer que é um carcinoma cuniculado e muito menos dizer que é um carcinoma. E se for um processo inflamatório e o paciente abre o nosso exame antes de levar ao profissional, ele vai sofrer imensamente e hoje vai para a internet e já vai fazer o testamento, né? Vai sofrer muito. Então nós precisamos ter muito cuidado também com essas questões. Vejam, o mais importante deste grupo de características radiográficas, na minha opinião, é aquelas características que me ajudam a diferenciar entre lesões do tipo cístico, as lesões benignas, e as lesões do tipo infiltrativas, processos inflamatórios e tumores benignos. Nós temos este mês, né, o mês de maio, a comemoração, né, a alusão ao Maio Vermelho para a prevenção do câncer de boca. Então, vamos fazer aqui um exercício com aquela primeira imagem a respeito destas características e como a gente faz imediatamente este reconhecimento e este raciocínio. Nós sabemos que lesões malignas não podem ser totalmente radiopacas, porque o processo de destruição ele é muito maior do que o processo de neoformação. Então, nós vamos ter lesões malignas, como radiolúcidas ou mistas. E nesse caso aqui, né, só seria importante uma lesão totalmente radiopaca para eu marcar o meu X aqui nesta casela de lesões benignas. Aqui eu tenho que marcar nas duas. Depois nós vamos ver os limites. Os limites são definidos ou indefinidos. Nós já comentamos antes que eles são indefinidos, que essa definição maior na região posterior se dá pela sobreposição da parede posterior da faringe. Então, marco indefinidos. Contorno. É um contorno regular ou é um contorno regular? Tem linha radiopaca circundando a lesão ou tem um halo radiolúcido em volta de uma lesão mista? Não tem. Então, marco em irregular e o último item, nesse caso, não se aplica porque a lesão é em uma região em que não existem dentes, né? Senão eu marcaria aqui também se tem ou não reabsorção dentária. E aí nós temos então uma vitória de características de lesão maligna ou infiltrativa. Tá? Também eu vou avaliar a informação clínica do tempo de evolução associada ao tamanho da lesão para então determinar a sua taxa de crescimento. Uma lesão grande que começou há muito tempo é muito mais característica de benignidade do que uma lesão que começou a ser percebida há 1 mês, 40 dias e que já está uma lesão enorme. Tá? Então, uma característica clínica super importante para nos ajudar nesse processo. Outra característica bastante importante é a posição anatômica. Muitas vezes, única e exclusivamente a posição anatômica nos dá uma informação preciosa a respeito do grupo de lesões que nós estamos tratando. Então, quando eu falo da região posterior da mandíbula, a lesão estar acima, abaixo ou sobreposta com origem claramente vindo do canal mandibular, eu vou determinar a natureza desta lesão. Lesões acima do canal mandibular
são em sua maioria lesões de origem odontogênica, lesões abaixo do canal mandibular de origem não odontogênica. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem do tipo cístico, que não é uma lesão, e sim um defeito de desenvolvimento, conhecido como cavidade de Staphne, um defeito de desenvolvimento da glândula submandibular, bem característico, algo que, batendo o olho, a maioria dos radiologistas já coloca como primeira hipótese. E a lesão que vem do canal mandibular é uma lesão que tem grande probabilidade de se originar dos tecidos do feixe vasculo-nervoso, vaso e nervo. Então, um hemangioma ou um neuroma, por exemplo. Além disso, nós temos outras características. A localização associada à coroa de um dente e, em geral, terceiro molar, canino superior, terceiro molar inferior e canino superior, já nos remetem imediatamente para pensar em cisto dentígeno. Se é associada à coroa de um terceiro molar inferior e tem este tamanho e toda esta expansão, nós já vamos pensar em ameloblastoma, tá? Então, esta localização já nos facilita muito. Da mesma forma, lesões localizadas entre as raízes do canino e pré-molares, cisto periodontal lateral, a mais óbvia de todas, uma lesão localizada em associação ao ápice de um dente, uma lesão periapical, e uma lesão na região de um dente ausente, um cisto residual, deve ser a nossa primeira hipótese de diagnóstico. Não significa que não pode ser qualquer outra coisa, mas a lógica me diz, a plausibilidade biológica me diz que um paciente que tem a perda de um elemento dentário tem muito mais chance de ter tido um processo inflamatório do que uma lesão cística ou tumoral benigna, né? Mas que também podem acontecer aqui. Então, eu descrevo a característica de benignidade desta imagem e a minha primeira hipótese vai ser cisto residual, como segunda hipótese, lesão do tipo cístico, que engloba todos os cistos e todos os tumores benignos, porque os radiolúcidos, obviamente, porque não é uma localização peculiar. E falando em localização peculiar, nós temos como exemplo mais conhecido o cisto do ducto nasopalatino, localizado na linha média entre os incisivos superiores. E que, além desta localização peculiar, muitas vezes tem uma forma peculiar, né? Um cisto para o Dia dos Namorados, né? Com o formato de coração, pela sobreposição da espinha nasal anterior no momento da tomada radiográfica. Então, em relação à localização peculiar, eu trouxe um exemplo nesta radiografia panorâmica de um paciente já não tão jovem, né? A gente vê pela formação dos terceiros molares a presença de uma área radiolúcida bem regular, bem delimitada, localizada entre as raízes. Foi um achado radiográfico. Esta é uma característica de uma lesão relativamente mais recente no conhecimento, né, dos radiologistas, que é o cisto da bifurcação vestibular, que acontece nos molares inferiores. Então, pode aparecer eventualmente em pacientes mais jovens, no primeiro e no segundo molar, pode estar associado a pérolas de esmalte
e anteriormente, quando aparecia nos terceiros molares, era descrito como um cisto paradental. A professora Anne publicou um artigo mostrando o aspecto tomográfico destas lesões, é um outro caso, né? Aqui é em um segundo molar de um paciente mais jovem, em que a gente vê a imagem hipodensa bem definida, bem delimitada, e a expansão por vestibular, certo? Esta é uma lesão que se trata com curetagem sem maiores implicações. Ainda falando em lesões com conteúdo peculiar, nós temos como o mais marcante, qualquer estudante de graduação em odontologia bem do início sabe que uma lesão associada à coroa de um dente, ele vai pensar em primeiro lugar em um cisto dentígero. E nós sabemos que um cisto dentígero pode ser bastante pequeno e pode ser bastante grande, mesmo que aqui eu já tenha probabilidade e deva, né, considerar que possa ser um ameloblastoma. Se essa lesão radiolúcida associada à coroa de um dente está preenchida com focos radiopacos em seu interior, e isso acontece com mais frequência nos caninos superiores e eventualmente em premolares inferiores, né, de forma mais rara, nós temos que avaliar a inserção desse contorno da lesão, se dá no colo do dente ou mais para apical, e associado a essas radiopacidades nós vamos pensar em um tumor que é o tumor odontogênico adenomatoide. E por que é importante conhecer isso? Nesse caso específico, porque nós temos uma mudança de prognóstico e para um canino superior isso é bastante importante, né, na manutenção do dente. Depois nós temos também lesões bem conhecidas, os odontomas compostos por dentículos ou complexos porque formam massas de esmalte, dentina e cemento de forma desorganizada, que acometem pacientes jovens, estão normalmente associados a um dente não irrompido e a um dente retido, que ele vai se transformar se isso não for resolvido, né? Aqui a gente tem, então, as raízes desse molar vão se curvar e vão se formar bem aqui na base da mandíbula. Contudo, quando nós temos características de uma lesão maior, mais expansiva, que desloca dentes em pacientes jovens e que nós vemos focos radiopacos no seu interior, nós também vamos para duas lesões que são muito difíceis de diferenciar uma da outra, se não impossíveis, a não ser pelo histopatológico, que são o fibroma ameloblástico e o fibroodontoma ameloblástico. Então, tem essa característica bem peculiar. Outro conteúdo peculiar de lesão são aquelas lesões unitárias ou múltiplas na região de incisivos inferiores, acometendo mulheres da raça negra, no período perimenopausa, que a gente sabe muito bem, também é muito conhecida a displasia cementária periapical. O número de lesões muitas vezes me permite pensar na origem local ou sistêmica daquela lesão. Então, múltiplas lesões, eu já vou pensar, por exemplo, em síndromes, eu vou pensar em algumas doenças displásicas poliostóticas, né? Mas também vou pensar em
situações um pouco diversas, como esta. Esta radiografia panorâmica eu fiz no início da minha carreira de radiologista. E a paciente apresentava esta lesão radiolúcida, multilocular, bastante expansiva. Me chamou a atenção essa expansão ser muito direcionada para a base da mandíbula e, obviamente, nós vamos estabelecer imediatamente o contato visual com esta lesão e já pensar, poxa, será que isso é um ameloblastoma? Será que é um granuloma central de células gigantes? Mas a gente vai, né, fazer uma interpretação de toda a imagem. E nesse ponto me chamou a atenção esta área discretamente mais radiolúcida. Como o paciente estava na clínica aguardando o laudo, eu a chamei de volta e perguntei se ela tinha tido algum procedimento ou algum problema prévio nesta região. Ao que ela me respondeu que sim, que algum tempo atrás ela tinha feito uma cirurgia, só que tinha sido em outra cidade, porque ela mudou de cidade. Então ela foi em outro profissional para ver essa nova lesão. E eu perguntei, a senhora sabe o que era, né? O que deu o resultado da biópsia para o paciente entender? E ela disse, sim, eu não vou saber lhe dizer agora, mas eu chegando em casa, eu já lhe digo porque eu tenho o exame. E ela tinha, na primeira lesão, né, o diagnóstico histopatológico de granuloma central de células gigantes, que a gente sabe que radiograficamente e histologicamente é idêntico ao tumor marrom, as lesões, relacionadas ao hiperparatireoidismo. Então, não é possível, né, 2 raios diferentes caírem em 2 lugares diferentes da mesma paciente com um intervalo de tempo tão pequeno. Desta forma, radiografamos as mãos da paciente e vamos observar se existem reabsorções subcorticais das falanges. Isso ocorre em estágios mais iniciais e as reabsorções com deformidades generalizadas, né, numa fase mais tardia. Portanto, o tratamento que esta paciente necessita não é a remoção desta lesão, mas sim o diagnóstico se esse hiperparatireoidismo é primário ou é secundário e o tratamento, né, para esta causa do hiperparatireoidismo. Nós podemos seguir operando essa paciente que ela vai, com muita probabilidade, apresentar novas lesões nos maxilares. Nos aproximando do final, vamos falar sobre a extensão das lesões nos planos tridimensionais e como esta lesão impacta as corticais ósseas. Vejamos esses 2 casos. Nós temos uma lesão muito grande no sentido lateral, com praticamente nenhuma expansão das corticais visível na radiografia oclusal. Ao passo que esta outra lesão, já com formato mais arredondado, porém menor, apresenta uma grande expansão da cortical vestibular. Então, os tumores e cistos odontogênicos, via de regra, têm esse comportamento. Contudo, o ceratocisto ou tumor odontogênico ceratocístico, porque essa denominação vai e volta, né? A Organização Mundial da Saúde vive mudando a classificação. Mas o ceratocisto tem esta característica peculiar de não expandir as corticais quando se localiza
no corpo da mandíbula, o que já é diferente quando se localiza no ramo em que, em geral, ele expande e posteriormente destrói esta cortical do limite anterior do ramo mandibular, ficando com um aspecto de meia-lua. Então, este processo de estudar e rever as lesões faz com que a nossa bagagem de conhecimento aumente na mesma proporção do quanto a aprendizagem foi significativa. Nós que temos algum tempo de profissão, lembramos de casos que nós sabemos o nome do paciente, nós lembramos, né, do rosto dele, porque foram casos que nos marcaram. Isso faz com que o conhecimento seja retido. Então, dar a devida atenção a cada caso é muito importante, não só para o paciente, mas também para a nossa habilidade de diagnóstico. Se eu vejo um paciente com esta imagem sutil de uma maior radiopacidade difusa no ramo da mandíbula, realmente, unicamente pela imagem radiográfica, difícil estabelecer um diagnóstico. Mas, se alguma vez na minha vida eu já vi algo assim, esta tomografia é do mesmo paciente, em que eu tenho reação periostal em raios de sol, coisa que, felizmente, a gente vê muito pouco na prática clínica, a gente vê mais em cursos e em livros. E por que felizmente? Porque é característica. Esta imagem está nos dizendo, está nos gritando osteosarcoma. E este paciente precisa de um tratamento, de um encaminhamento muito certeiro e muito rápido. Muito bem, nós passamos desta imagem para esta. Toda vez que de hoje em diante vocês virem esta imagem, eu gostaria que vocês lembrassem desta. E este paciente merece uma tomografia imediatamente. Na sequência, vou compartilhar com vocês um outro caso. Aqui está a imagem que nós já vimos e um outro caso, esse caso não é meu, foi compartilhado por um colega, é um caso bastante conhecido, Brasil afora, muita gente tem essas imagens, e é um caso de um osteosarcoma confirmado numa localização atípica e numa faixa etária atípica, porque o osteosarcoma é muito comum em pacientes mais jovens, né? A maioria dos pacientes com osteosarcoma são bem mais jovens e a lesão se localiza em ossos longos, entre os quais se inclui a mandíbula. Porém, vendo esta característica específica, não há como não acender um farol vermelho no meu cérebro, indicando que eu devo investigar melhor esta probabilidade e considerar esse paciente como uma lesão maligna com o encaminhamento rápido que ele merece. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem, que vocês guardassem essa mensagem. Nós vivemos nos últimos anos enormes avanços, tanto em relação aos equipamentos, em relação à qualidade das imagens, em relação à qualidade dos processos gerenciais nas clínicas de radiologia. Todos esses investimentos são extremamente importantes. Porém, na minha opinião, e tenho certeza que muitos compartilham desta opinião,
O real investimento do radiologista está no seu conhecimento, no seu aprendizado. Isto é o que um radiologista vende, a sua contribuição ao caso, a sua descrição do exame e não ao exame propriamente dito, que pode ser realizado por várias outras pessoas habilitadas para tal. Chegamos ao fim. Eu agradeço a atenção ao finalizar este vídeo. Deixo uma mensagem positiva de que tenho certeza e tenho muita esperança de que em breve possamos todos estar juntos, vendo as pessoas que nós gostamos, encontrando nos eventos, e espero ter contribuído com o processo de construção do conhecimento de cada um de vocês. Obrigada.